queria que você abrisse no Salmo 103, a partir do versículo 1. Eu queria já de antemão, enquanto você abre, Salmo 103, depois do 2. Tá? Eu sei que a minha pronúncia às vezes confunde alguns. 103 depois do 102. Eu queria dizer para você que em abril nós temos a Páscoa, certo? E nesse dia nós vamos fazer um culto bem especial. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer algumas coisas diferentes neste culto. Então eu queria já de antemão, aproximadamente um mês de aviso, que você reservasse na sua agenda este domingo. Eu não me recordo agora qual é o domingo da Páscoa. Oi? 12, eu ouvi 12 e 11. O domingo é dia 12. Então, dia 12 de abril, você tem um compromisso. Você não vai assumir outro. Pastor, mas e se aparecer? Você fala, eu tenho algo legal para fazer. É o culto. E ainda bem que o nosso culto é pela manhã, agora também facilita isso, né? Então nós vamos fazer um culto celebrando a ressurreição de Jesus. E você precisa, e tenho certeza, entende e também gosta, como você gosta de estar aqui, você estará aqui. A menos que você seja, eu ia falar arrebatado, não, porque aí nós vai também. Não vou falar arrebatado, a menos que você morra. Meu Deus do céu, Jesus, para com isso, pastor. Querido, fora isso, uma coisa muito, mas muito especial para você não estar aqui naquele dia. Pastor, eu vou viajar de novo. De novo. Já foi no final do ano. Na Páscoa você vai vir. Amém? Alô, querido? Eu vou estar aqui na Páscoa e você? Se o Senhor permitir, nós estaremos aqui e celebraremos a Páscoa juntos. Faremos a ceia naquele dia. Estamos aí vendo a possibilidade de formarmos um grupo para cantar, fazer uma cantata. Quem gostaria de participar de uma cantata aqui? Levanta a mão. Credo. Tiago, não vai ter não, não vai ter não. Vai ter não. Vai ter não. Que é isso? De verdade. Eu pensei que eu ia falar assim, gente, não vai dar para todo mundo porque o espaço é pequeno. Que é isso? Não vou nem falar. Desiste, esquece, pode devolver. Cadê minha bolsa? Cadê minha bolsa? Eu tô com os CDs da cantata na minha bolsa. Vou devolver para quem me deu. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Não, vou. Salmo 103. Começando pelo versículo 1. Diz assim, presta atenção nisso aqui. O texto fala por si. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Alguns benefícios. Alguns. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, todas elas. Diga obrigado, Senhor. Aqui é um dos benefícios. Ele fala, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Diga obrigado, Senhor. A cada coisa que eu falar, você vai falar obrigado, Senhor. Ele é quem redime da cova a tua vida. E é Ele que te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem farta de você de dias. Ele é quem farta de bens a tua velhice.
Tem gente que diz que não quer ficar velho. Tolice. Tolice. Ficar velho é viver promessa. Porque o Senhor diz que aqueles que temem ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque ele viverá longos dias, ele verá os filhos dos seus filhos. Por isso que eu quero ser bisavô e até tataravô. Já falei para o meu neto, não vai passar de 23 anos para casar. Vai casar logo. Ele está com 16. Falei, você tem mais 6 para arrumar a namorada, se aprumar na vida e casar, que eu quero ser bisavô. E quando meu bisneto nascer, vou dar dura, falar, não vai passar dos 18 para casar, porque eu quero ser tataravô. Porque eu quero que a palavra se cumpra na minha vida. Eu vou ver a descendência dos meus filhos e a descendência destes. Então envelhecer é viver promessa. Ai, pastor, mas tem ruga. Ai, pastor, enruga tudo, começa a cair tudo. Pá! Deixa que caia. Ai, pastor, se você quiser, eu não te ajudo, né? Alguém te ajuda. Mas tem um grampeador lá em casa, a gente pega o grampeador e dá umas grampeadas. E grampeia aqui, grampeia ali, e a gente dá um jeito. Mas você precisa querer envelhecer, porque envelhecer é viver promessa, meu querido. E bem, a Bíblia fala que Abraão e Isaque morreram fartos de dia e abençoados. Então é Ele quem farta de bens a tua velhice. De sorte, olha aí, querido, que a tua mocidade se renova como a da águia. Você é aquele velho, meu irmão. Eu não sei como te conheceram, já ouviram falar de um homem. Essa geração de hoje não sabe nem quem é. Um homem chamado Enéas Tonini. Quem é esse cara, pastor? Tá vendo? Essa geração de crente não sabe quem é Asaf Borba. Não sabe quem é Ademar de Campos, na sua maioria. Não sabe quem é Billy Graham. Não sabe nada. Sabe nada. Não sabe quem foi Enéas Tonini. Essas pessoas foram pessoas, meu irmão, e são algumas que estão vivas ainda, que abençoaram esta nação. Alguns com seus cânticos, outros com suas palavras. E há uns anos atrás eu tive alguns irmãos vão me lembrar-se, nós fomos lá num evento com o pastor Ilcinho. E quem pregou foi o pastor Enéas Tonini. Ele é da Igreja Batista. Pastor Davi Clava, ninguém sabe quem são essas pessoas, meu irmão. A geração de hoje só sabe aqueles que fazem eles pular e babar, mas não fazem eles se ajoelharem diante do Senhor. Pronto, falei. Billy Graham disse isso. Estou farto de ver pessoas que fazem nossos jovens pularem, mas não fazem com que eles se curvem diante do senhorio de Jesus. Não sabe quem foi aquele pastor David Wilkerson? Um homem que fez um trabalho voltado para pessoas com problemas de drogas. Homens que foram os pioneiros nesses trabalhos, querido. Hoje, os de hoje levam nossos jovens para os carnavais da vida. Já deu, meu irmão. Já deu. Mas vamos em frente, vai. Desculpe o meu vômito. Eu precisava vomitar. Que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você vai estar com... Deixa eu terminar falando do Enéas Tonini. Eu fui no encontro com esse homem e ele subiu no púlpito 92 anos à época, já morreu. 92 anos, ele subiu durinho. Ele tem uma voz um pouco ardida, mas ele falando da palavra com clareza, se fazendo entender não só no aspecto espiritual,
mas na pronúncia, na dicção, aquela voz limpa, uma voz cansada pelo tempo, uma voz marcada pelo tempo, mas uma voz gostosa de se ouvir, tanto pela clareza da exposição, como pelo conteúdo trazido a nós. E ele falando, que nem eu quero estar com 90 e poucos anos, eu quero estar bem, querido. E você? Eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, que na minha velhice, a minha mocidade se renove. Eu sei que a noite vem. Eu sei que o tempo nos limita para algumas coisas. Eu não jogo mais futebol, porque primeiro que eu não tenho tempo para jogar todo dia. E cada vez que eu jogo é uma semana de analgésico. Porque não dá mais. Fui brincar de bola lá no aniversário de um filho meu, lá numa chácara que ele foi lá. E, meu Deus, mesmo de ficar no gol fazendo assim para lá e para cá, eu ficava cansado. Então, bola não dá mais para mim. Não dá mais não. Ele farta a tua velhice de bens. Presta atenção. O Senhor... fala obrigado, Deus. Esqueci. O Senhor, querido, faz justiça e julga a todos os oprimidos. Ele é teu juiz, querido. Ele é teu juiz. Ele é aquele que julga as tuas causas. Se as pessoas são injustas com você, se as pessoas às vezes exageram na dose, porque o homem não tem limite, não é verdade? Eu tenho falado aqui, a gente fala às vezes as pessoas não querem que você faça justiça, elas querem vingança. Porque o homem não tem limite. O homem não tem limite, o homem ele é desproporcional na sua medida quando é para os outros. Quando é para ele, ele quer clemência. Verdade ou não é? Deus, ele fala assim, o homem quando peca, ele fica sob júdice. E ele precisa se arrepender para obter o perdão de Deus. Mas uma vez que ele confessa, o João fala assim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Deus fala assim, e agora, a partir de hoje, dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque o homem cumpre a exigência de Deus quando ele confessa o pecado. Porque esta é a exigência de Deus, para não punir o homem. Se você pecou, mas confessou, eu te perdoo. O homem não aceita a confissão nem o arrependimento. A pessoa pode jurar a vida inteira de pé junto que se arrependeu, mas a pessoa acha que não, então ela acha que não, ela achou que não, ponto. Então qual é o limite para alguém perdoar alguém, para alguém absolver alguém? É da justiça. Então se você se sente oprimido, perseguido, querido, vou ler de novo, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O Senhor é teu juiz, querido. Ele é teu juiz. Eu gosto desse aqui. Como eu gosto desse texto. Meu Deus. Versículo 7. Você não falou obrigado. Manifestou. Olha o que ele fez. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos aos filhos de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Uma coisa é saber o que Deus faz. Outra coisa é saber que Ele vai fazer antes. É saber antes o que Ele vai fazer. Uma coisa é eu saber o que Deus fez. Outra coisa é eu saber que Ele iria fazer. Amós diz assim, o Senhor não fará coisa alguma sem antes falar aos seus santos, aos seus profetas.
grande parte daqueles que andam com o Senhor não sabem o que Ele vai fazer. Grande parte não sabe. São curados, são libertos, mas não conhecem o caminho de Deus. Não sabem onde Deus mora. Pastor, Ele mora dentro de mim, no meu coração. Ok, que bom. Mas a intimidade não é usufruída. O Moisés, ele sabia os caminhos de Deus. O povo conhecia os feitos. Onde você quer estar? Eu quero estar no primeiro. Porque se eu andar pertinho dele, eu saberia o que ele vai fazer. Deus desceu uma vez, diz a palavra, 3 homens foram até a tenda de Abraão, conversaram com Abraão e viraram o rosto em direção a quem ia para Sodoma e Gomorra. E Deus fala para Abraão: obrigado pelo cordeiro que você fez, obrigado pela comida, estava gostosa, agora eu vou cuidar de uns assuntos aí. E Deus diz, o texto diz assim, que Deus se virou em direção a Gomorra, aí Deus falou: não, espera aí, eu não posso ocultar a Abraão o que eu vou fazer. Eu não posso. Ele é meu amigo. Isaías 41:8 diz que Deus chama Abraão de amigo. E amigo, 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 amigo. Estou falando de amigo, não estou falando de colega. Amigos são aqueles a quem nós compartilhamos coisas que não compartilhamos com qualquer pessoa. É assim? Então Deus falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu não vou falar para Abraão. Não. Abraão, chega aí, eu tenho que contar um negócio para você. Eu vou fazer uma coisa aí e eu preciso contar para você. Os outros, quando viram, a fumaça estava subindo, a cidade estava pegando fogo. Abraão sabia. E até conversou com Deus sobre o assunto. Deus falou: o Senhor vai destruir Sodoma? E se tiver lá 50 justos? Deus fala: eu não vou destruir. Tá bom, e se tiver 40? Eu não vou destruir. Ele ainda conversa com Deus sobre o assunto, querido. Deus quer fazer a você conhecidos os seus caminhos. Não se satisfaça com de ver o espetacular de Deus. Não se satisfaça com isso. Não se satisfaça com a cura que Ele vai operar, porque Ele fala que Ele te cura, sim ou não? Ele é quem te cura de quantas enfermidades? Ele é quem perdoa quantos pecados? Mas não se limite a isso. Entre no interior do Senhor. Entre na intimidade com Deus. Procure conhecer os caminhos de Deus, não apenas aquilo que Ele faz. Venha para a escola bíblica, venha aprender sobre Deus, querido. Venha aprender sobre Deus, como Deus age, o que Deus faz, como é que Ele faz. Venha aprender como cultivar a presença de Deus na sua vida. Para não ficar como tantos outros estão aí perdidos, sendo levados enganados, porque Paulo fala que nós não podemos ser como meninos, ou seja, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano que os homens usam para nos conduzirem ao erro. Ele fala: você não pode ser conduzido ao erro. Conheça os caminhos de Deus. Versículo 8, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Oh, meu Deus, olha aqui, ó. Ele não repreende perpetuamente. Olha para mim. Deus não fica magoado com você. Deus não fica jogando na tua cara, na minha cara, as coisas que nós fazemos. Deus não fica nos acusando, porque já tem um que faz isso, que é o diabo, ele é o acusador. Ele fala: o Senhor não fica repreendendo todo dia, todo dia. Eu acho que uma coisa que mais irrita os filhos, você foi filho, você ainda é, estou dizendo assim, hoje você já está num outro papel também. Mas na época que você era apenas filho, você sabe o quanto é chato, o quanto é irritante um pai ficar jogando na cara do filho as coisas que ele fez lá atrás. Ou não era? Seu pai te corrigiu, te disciplinou, aplicou a correção necessária, é ou não é? Você foi lá, quantas vezes não tive que falar para os meus filhos: abaixa a calça? Eu não punha a mão, eles que abaixavam. Ajoelha, abaixa a calça e ajoelha, e fica com o bumbum exposto.
Eles nunca entenderam essa frase. Vai doer mais em você do que em mim. Os filhos não entendem essa frase. Não tenta explicar que eles não vão entender. Como eu que vou apanhar vai doer mais em você? Conversa de louco. Mas uma vez que você disciplina, que você corrigiu... Alô, querido? Alô? Ou você faz isso ainda? Você corrigiu seu filho há 5 anos atrás por um erro que ele cometeu. E hoje você vai chegar em casa e falar, vem cá, eu vou te repreender por aquilo que você fez lá atrás. Você fala, peraí, eu já até apanhei por causa disso? Já até apanhei e você vai me falar de novo do mesmo assunto. Então ele fala assim, o Senhor não repreende, coisa linda. Isso é de Deus, olha para mim. Isto é de Deus. Fala, isso é de Deus. Ele corrige, ele repreende. Ponto. Nem conserva para sempre a sua ira. Pastor, Deus se ira? Sim. Porque o amor dele não se conforma com algumas coisas. Mas é uma ira para provocar restauração. A ira não é contra a pessoa, é contra o ato. Por isso que eu não consigo entender até hoje que a Bíblia, oh meu Deus do céu, que a Bíblia diz que você não tem que gostar das pessoas, você tem que amá-las. Eu não consigo entender como é que eu vou amar alguém sem gostar dela. Eu posso não gostar do que ela faz, mas da pessoa, se eu a amo, então vamos falar as coisas da maneira correta. Você não precisa gostar do que as pessoas fazem, porque você não vai ser conivente, mas da pessoa, a Bíblia nos manda assim amar e gostar delas. O que mais ele faz? Não nos trata segundo os nossos pecados. Já pensou? Se cada vez que a gente pecasse, Deus vinha com a sua vara fulminante? Cada vez que a gente errasse? Quem aqui ousa dizer que já não cometeu um pecado hoje? Ah, eu não pequei ainda hoje. Pronto, já pecou. Quem aqui, se você acha que não pecou ainda hoje, ok, pode garantir que não vai pecar até a meia-noite. Ai, pastor, não vou fazer nada errado. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou me prostituir, não vou fazer isso. Não é só isso que é pecado? Alô? E para encerrar, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as transgressões. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Olha para mim. Deus sabe que você falha. Ainda assim Ele resolveu te amar. Ainda assim Ele resolveu te usar. Porque Ele sabe que você é pó. Ele sabe que você é pó. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas debilidades. Mas Ele conhece também o nosso coração. E Ele fala, eu sei que você vai errar. Eu sei que você vai errar. Porque você é pó. Mas eu sei que quando errar você vai se arrepender. Isso aqui não é uma apologia ao erro. Isso aqui não é uma... Eu não posso pegar essa... Você não pode falar assim, pastor. Porque se você falar assim, a mente, o cérebro das pessoas vai registrar que elas podem errar. Não, não, não. Porque o Espírito Santo não vai deixar você pensar assim. Ele vai dizer, por causa disso, procure não errar. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero fechar o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus está aqui hoje para dizer para você, ó, eu te entendo. Alô? Oi? Quantos têm ouvido Deus falar com você aí? Sabe o que Ele está dizendo? Eu te conheço. Eu sei o que você tem no teu coração. E ao invés de te julgar, eu me compadeço de você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu me compadecer se é ver a situação, entender a situação, não concordar com ela e se oferecer para ajudar. E é o que Deus está falando para você nesta manhã.
Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você pensou, Ele sabe que se você errou, não foi porque você não o ama, porque você não o quer. Ele sabe que é porque você é pó e tem fragilidades e tem fraquezas. E Ele fala assim, ó, eu estou aqui para te socorrer. Eu estou aqui para abraçar você. Amém, querido? Põe a mão sobre o teu coração. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor falou a nós. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos conforta e consola. E obrigado, Senhor, porque nós temos um Pai que se compadece de nós. Senhor, muitas vezes nós não nos compadecemos dos nossos filhos. Nós apenas os repreendemos, apenas os disciplinamos. E nós precisamos aprender como o Senhor, como fazer isto. Então nos ensina. E nesta manhã, meu Deus, eu sei que há vidas aqui que precisavam ouvir esta palavra, como eu preciso ouvir. Mas eu sei que há pessoas que estão passando por um momento em que elas precisam de uma palavra de afirmação, uma palavra de acolhimento, uma palavra que as traga para cima, que as faça levantar, não de uma palavra, Senhor, que as faça cair, que as façam ficarem prostradas, mas uma palavra que o Senhor tenha para a vida delas, que as traga para aproximá-las de Ti. E nós recebemos esta palavra como uma palavra do Senhor para cumprir este propósito em nossas vidas nesta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. E obrigado porque o Senhor sabe que nós somos pó. E nós reconhecemos o nosso estado, Senhor. Sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Amém, querido?